Olá pessoal, como vão vocês? E aí, gente, vocês estão com disposição, com energia para poder assistir mais uma aula nossa? Pessoal, falar em energia, essa energia que eu acredito que vocês estejam agora, ela é proveniente dos nutrientes que vocês adquiriram na alimentação do dia de hoje. E aí, gente, para você poder adquirir esses nutrientes, adquirir, obter essa energia, é necessário a atuação de um grupo de substâncias importantíssimas que nós iremos trabalhar hoje, que são as enzimas. Você está respirando porque existem enzimas que promovem a reação respiratória nas células. Então a gente adquire energia, a gente respira, a gente olha, a gente escuta. Todo o conjunto de mecanismos, de reações metabólicas no nosso corpo, seja gasto ou obtenção de energia, requer a participação das enzimas. Mas quem são as enzimas, gente? As enzimas, elas são, olha para cá, começando a aula, grandes moléculas polipeptídicas. Eita, Afonso, polipeptídica lembra proteína, polipeptídeo que a gente estudou. Exatamente. São cadeias com grande número de aminoácidos. Então, é como se as enzimas fossem, gente, proteínas especializadas, proteínas de elite. Por que essa importância, essa relevância toda? Porque simplesmente todo o conjunto metabólico do nosso corpo, de reações químicas, tudo que nos mantém vivo, depende das enzimas. Ok, gente? Então, inicialmente é isso. Acompanhe aqui comigo, ó. Elas são essas grandes moléculas, como eu disse, proteicas. Se não tiver polipeptídicas, se tiver proteicas, também está correto, certo? Enoveladas. Então, elas são todas enroladas entre si. Enoveladas significa enroladas, certo? Então, isso é outra característica delas. Apresentam regiões de encaixe, chamadas de centros ativos, certo? Então, imagina, vou bagunçar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Imagina isso aqui é uma proteína, certo? Perdão, isso aqui é uma enzima, que na verdade é um tipo de proteína, e imagine que essa área aqui seja uma área, uma abertura, uma região de encaixe. Essa região aqui é o que nós chamamos de centro ativo. E aí o que seria isso, pessoal? Centro ativo significa dizer que é a parte, é a abertura, ou então é a região de encaixe da enzima, onde ocorrerá a reação química. A reação química com quem, gente? Com, olha só para cá, ó, com o substrato enzimático. Eita, Afonso, agora complicou. Vamos devagar. Nós temos a enzima tem uma área de encaixe, imaginamos essa aqui, que eu destaquei aqui, ó, com esse pontinho. É nessa área de encaixe, chamada, repito, de, olha para cá, centro ativo, que vai ocorrer a reação química propriamente dita. E aí, essa reação química nada mais é do que o encaixe do centro ativo com o substrato enzimático. Quem é esse substrato enzimático? Justamente a substância na qual a enzima vai atuar. É a substância onde a enzima vai promover uma reação nessa substância, transformando ela, podendo transformar essa substância em outra, podendo transformar essa substância em duas menores, quebrando ela, e aí vai acontecer uma reação química, beleza? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala centro ativo, é a parte da enzima, que é uma região de encaixe, onde quem é que vai encaixar nela? O substrato. Uma outra molécula, uma outra substância que vai ser transformada por essa enzima. Ah, Afonso, então quer dizer que a reação é a enzima, o substrato vem, olha para cá e se encaixa no centro ativo, e aqui ocorre uma reação entre eles dois, causando uma modificação no substrato enzimático. Então fixa bem essas duas nomenclaturas, esses dois nomes, centro ativo, olha para cá, e substrato enzimático.
o substrato enzimático, repito, ele é a substância que vai entrar aqui, ó, se encaixar no centro ativo, e quando ele se encaixa aqui, a enzima vai promover reações químicas que ele vai sair diferente, ele vai sair transformado. Beleza, gente? Para início é isso aí. Lembrando também, pessoal, que diante do que eu acabei de falar, a função aqui é justamente o que da enzima? Acelerar reações químicas no nosso corpo, senão tudo seria muito lento. A nossa digestão seria muito lenta. Já pensou você se alimentar e lá para a noite, 5, 6, 7 horas depois, acontecer a digestão, a quebra do alimento? Não, isso não acontece. E por que acontece com 1 hora, 2 horas ou 3 horas, dependendo do alimento? Porque nós temos enzimas digestivas, que aceleram a reação de quebra das moléculas alimentares, dos nutrientes. Beleza, gente? Então as enzimas são fundamentais para que a gente possa obter energia o mais rápido possível. Elas são catalisadores biológicos. É até interessante, gente, colocar. São catalisadores biológicos, certo? Bagunçando um pouquinho o quadro aqui, ó, para vocês. Catalisadores biológicos. Catalisador biológico, catalisador significa acelerador. Ah, vamos catalisar uma reação, vamos acelerar uma reação. Então a enzima ela catalisa, ela acelera uma reação química. Até aí, beleza, né? Então vamos lá, acompanha comigo. Nomenclatura. Quais são os nomes das enzimas comuns? Qual é a regrinha básica? Isso não é uma regra exata, viu, gente? Tem algumas ressalvas, algumas exceções. Mas, de uma forma geral, o nome das enzimas ocorre a partir do nome do substrato mais a terminação -ase, certo? E aí você tem o nome da enzima. É muito comum nas enzimas digestivas. Vejamos, olha só para cá. Você tem o substrato enzimático. Lembra que eu acabei de falar que o substrato enzimático ele é a substância na qual a enzima vai atuar? Lembram disso? Então, o substrato enzimático é o lipídio, que são gorduras. A gente viu isso. Lipídio mais a terminação -ase, a gente tem a enzima lipase. Então, a lipase, Afonso, digere que substrato? Digere o lipídio. Amido, o amido que a gente tem no milho, tem no feijão, tem no cuscuz, aqui no Nordeste, em vários alimentos, esse amido é o substrato enzimático. Quem é que vai quebrar o amido, atuar sobre ele? Uma enzima chamada amilase. Então veja, ó, ame de amido vem do substrato com a terminação -ase. Veja que não é complicado. Quem é que digere proteína? Protease, sempre a terminação -ase. Quem é que digere, por exemplo, um açúcar chamado sacarose? A enzima sacarase, certo? Então essa é uma regrinha básica para nome de enzimas. Há casos que é totalmente diferente o nome, mas de uma forma geral é isso. Ok, pessoal? Avançando, pessoal, para o próximo tópico, a ação catalítica. E aí a ação catalítica é a ação enzimática, é a ação do catalisador biológico, que são as enzimas. Elas promovem na ação aumento da velocidade, por isso que elas aceleram reações, e redução do tempo. Além disso, elas reduzem o que nós chamamos de energia de ativação. Presta atenção aí, gente. Energia de ativação é muito cobrado. O que é a energia de ativação numa reação química? Pessoal, energia de ativação é assim. Imagina esse reagente A, essa moléculazinha, uma substância, vai reagir com essa daqui. A reação acontece naturalmente. Para essa reação acontecer, eles se aproximarem e se encaixarem, é necessário, pessoal, que haja um empurrão, uma energia inicial que dê uma chacoalhada, façam eles acordarem para que eles possam, enfim, iniciar a reação. Então, essa energia de ativação, o nome já diz, olha, é a energia necessária para ativar, para iniciar a reação, certo? Então, é esse empurrão que os reagentes precisam, ok? E aí, vamos entender aqui na reação, gente. Imagina que uma substância A, reagente A, vai reagir com a substância B. E aí, o que é que eles precisam? Acabei de dizer.
preciso de uma energia de ativação, um empurrão. Então a energia de ativação vem e diz, bora A, bora B, vamos reagir. Aí eles reagem entre si, gerando o quê? Ó? Atenção agora também, o estado ativado, ou em algumas provas eles colocam complexo ativado. O que é o estado ou complexo ativado? Gente, é quando você tem um reagente com o outro, eles já encaixados um no outro, e é nesse momento que a reação ela acontece para valer, certo? Para chegar, atenção, para chegar no estado ativado, os reagentes, olha para cá, ó, precisaram de quem? Da energia de ativação. Sem a energia de ativação, eles não chegam no estado ativado, que é quando eles estão juntos, certo? Então não esquece energia de ativação e estado ativado. Vamos entender isso na forma de gráfico, que é muito comum nas provas, nas questões. Imagina aqui um gráfico ó, com os níveis de energia, geralmente em quilocalorias. E aí, mas isso não interessa. O que interessa é a gente ter uma interpretação geral do gráfico. Imagina aqui, ó, um reagente A com um reagente B, molécula A e B, acompanha comigo, ó, elas vão reagir entre si. Quando chega nesse momento aqui, ó, no gráfico, a energia, olha para cá, ó, ela sobe, ó. Ela sobe, compara com o eixo da energia aqui, os valores de energia. Ela sobe até chegar no estado ativado AB, que é quando os dois reagentes A e B estão juntos. Toda essa subida aqui, ó, daqui para cá, nós chamamos de energia de ativação. É aquela energia necessária para se alcançar o estado ativado AB, no caso. E aí a reação depois ocorre uma perda de energia até gerar os produtos, o resultado final da reação, certo? Isso é uma reação, gente, que olhem bem que a quantidade de energia de ativação foi muito alta, foi lá para cima. É uma reação que ocorre de forma muito lenta, porque não há presença de energia. Quando ocorre a presença de energia, aí o moído é diferente. Presta bem atenção. Olha a reação de vermelho aqui com os mesmos reagentes. Imagina que o A e B, eu olhei para eles, rapaz, ó, precisa tudo isso, essa energia todinha lá para cima para chegar no estado ativado AB. Eu vou jogar um pouquinho de enzimas aqui. Aí eu vou lá, ó, joguei as enzimas. Essas enzimas vão fazer o quê? Vão fazer, ó, com que quando eles reagirem entre si, o estado de ativação, perdão, a energia de ativação, ela começa, ó, mas ela é bem mais curta, não precisa ir lá para cima. Rapidamente chega no estado ativado, AB, porque a enzima ela acelera a reação. E aí ela desce, formando os produtos. Então notem, pessoal, que a enzima ela diminui, olha a energia EA aqui, ó, de ativação número 2, ela diminui a energia de ativação da reação. Afonso, então eu bati o olho no gráfico. Onde tiver energia de ativação, a curva menor, a elevação menor, é porque tem enzima? Exatamente. Se a enzima está lá acelerando, ela chega mais rápido ao estado AB aqui, o estado ativado. Então, bateu o olho, energia de ativação menor, nós temos aí uma reação com enzima, que está destacado de vermelho. Quando você tem uma energia de ativação muito grande, ó, daqui até lá em cima, aí nós temos o quê? Uma reação sem enzima. Não há presença de enzima, há uma reação lenta, que é justamente o que está escrito aqui. Com enzima, reação rápida e baixa energia de ativação. Fiz questão de colocar sem enzima, reação lenta e alta energia de ativação, certo? Então é basicamente isso. Vamos partir agora para o mecanismo de chave-fechadura. Então, pessoal, o modelo chave-fechadura ele se caracteriza justamente pela especificidade enzimática. O que seria isso? Uma enzima ela é específica para um substrato e vice-versa, certo? Então ela é bem seletiva. O encaixe ele é tão perfeito entre uma enzima e um substrato que assemelha-se ao encaixe compatível perfeito entre uma chave e uma fechadura. Por isso, o nome é dado dessa forma. E aí, vamos entender como isso acontece. Então, só antes de começar, reforçando isso que eu acabei de dizer, quando falar em modelo chave-fechadura,
lembrar de especificidade. Um substrato é específico de uma enzima, eles se encaixam perfeitamente, semelhante a uma chave fechadura. Substrato está aqui. Imagina um substrato enzimático como a maltose, é um tipo de açúcar, pessoal, um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose, unidas por uma ligação glicosídica. Então você tem uma molécula de glicose aqui e outra molécula de glicose aqui, conectadas por uma ligação aqui em verde, ó, uma ligação que nós chamamos de ligação glicosídica, certo? Então esse substrato, na presença da enzima, e aí vamos relembrar a nomenclatura, ó, se o substrato é maltose, é só a gente pegar, colocar a terminação ase junto com o nome do substrato, maltase. Maltase é a enzima que vai atuar nesse substrato. Então o substrato ele vem, ó, e vai se encaixar perfeitamente com a enzima maltase. Lembrando que esses pontos aqui, essas regiões, estão lembrados? Ó, nós chamamos de centro ou sítio ativo. Ou sítio ativo. Nós vimos isso, certo? No início da aula. Então, nesses locais aqui, nesses centros ou sítios ativos, são justamente as áreas da enzima onde vai encaixar. Observem que é justamente o mesmo formato, ó, até no local onde se encaixa a ligação glicosídica. Então, ó, a molécula vai ter que ter o mesmo formato aqui para poder se encaixar com a enzima. Beleza? Então vejam que há uma especificidade, uma seletividade, é específico para aquela enzima, esse substrato. Isso é a etapa 1. Na etapa 2, o que é que vai acontecer na etapa 2? Observa aqui, ó. Ocorre o encaixe, e aí estão lembrados que a gente acabou de ver estado ativado, é justamente o estado ou complexo ativado, é quando você tem a enzima já encaixada com o substrato, certo? E está representado aqui, ó. É nesse momento que a reação acontece para valer, pessoal. Por quê? Porque é aqui, ó, onde vai haver a quebra, haver uma chacoalhada aqui e vai haver a quebra que eu representei aqui, ó, dessa ligação glicosídica. Ela vai desaparecer. Quando ela desaparece, aí eu vou partir para a etapa 3. A ligação já está ausente aqui, não existe mais, e aí você tem a molécula de glicose de um lado e a molécula de glicose do outro. E notem que, chama a atenção, botem aí, coloquem como observação. A enzima, ela se mantém, ó, a enzima é toda essa parte aqui grande, de azul. Ela se mantém o que, gente? Intacta, certo? É importante a gente entender isso. A enzima se mantém intacta. Então, essa é uma enzima, uma representação de enzima que quebrou uma molécula maior, que é a molécula de maltose, quebrou em duas moléculas menores, que foram justamente as moléculas de glicose inicial, certo? Então a enzima, ela atuou na quebra dessa ligação aqui, ó, é nesse momento, na quebra da ligação glicosídica. A ligação desaparece e aí as moléculas se separam, certo? Então esse é o modelo de chave e fechadura. Dentro do tópico ainda de ação catalítica, nós temos três fatores que influenciam a ação da enzima. E aí, quais são esses fatores, pessoal? Temperatura, pH e concentração. Então, vamos entender bem isso, começando por temperatura. Primeira coisa, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade da reação química também aumenta. Vamos entender isso no gráfico, pegando como exemplo aqui, ó, o gráfico verde envolvendo enzimas do nosso corpo. Presta bem atenção. Eixo da velocidade e o eixo da temperatura. À medida, ó, que eu vou aumentando a temperatura, pessoal, saindo de 0, ó, chegando em 20, o gráfico aqui ele aumenta. Ao chegar no topo, nós temos uma temperatura, tá aqui, ó, em torno de 37 graus. Tá aqui, ó, 37 graus. Essa temperatura é chamada temperatura ótima. É a temperatura que está no topo aqui, ó. É a temperatura máxima
onde as enzimas vão promover o máximo de velocidade na reação. Essa é a chamada temperatura ótima ou temperatura ideal. É onde se tem o máximo de velocidade da reação. Passando dessa temperatura ótima, ó, passando de 37 graus, no caso das enzimas do nosso corpo, ó, se aproximando de 40 e passando de 40, o gráfico já tende a o quê? A diminuir. E aí é justamente quando as enzimas, elas por conta da alta temperatura, elas mudam o formato delas e se desnaturam, porque as enzimas são proteínas. Lembra o processo de desnaturação? E aí vai dar todo aquele desconforto do estado febril, quando a gente está com 40, 41 graus, que aí já é um caso mais sério, precisa urgentemente ao hospital, né? E aí você tem todos os desconfortos, beleza? Já partindo para um outro exemplo aqui de vermelho, pessoal, nós temos bactérias que vivem em fontes termais, em locais muito quentes. E aí as enzimas dessas bactérias, elas têm como temperatura ótima, olha para cá, ó, quando a gente vê no gráfico, a gente vai logo para o topo. E aí descobre a temperatura ótima. Vem para cá, ó, em torno de 70 graus. Então as enzimas dessas bactérias chamadas termais, elas a 70 graus elas estão adorando, elas estão funcionando a 1000 por hora, atingindo a velocidade máxima lá, ó. Certo? E aí as bactérias sobrevivem muito bem. Passou de 70 graus, olha para cá, ó, 80, 85, 90, 100, o gráfico começa, ó, a diminuir, a velocidade começa a descer, a diminuir. E aí as bactérias já vão ter algum desconforto se caso isso aconteça. Ok, gente? Partindo para o pH, olha para cá. O pH ele expressa o grau de acidez do meio. Então, um meio que tem um pH 7, ele é considerado um meio neutro. Quando você tem um ambiente com pH abaixo de 7, você tem um ambiente ácido e acima de 7, um ambiente básico ou alcalino. Então vamos dar dois exemplos para a gente entender, porque o raciocínio é o mesmo. À medida que o pH ele vai sofrendo alteração, a enzima também ela vai acompanhar. De que maneira? Vejamos. Vamos pegar o exemplo da pepsina, ó, o gráfico de verde aqui. A pepsina, pessoal, é uma enzima no nosso corpo, presente no estômago, melhor dizendo, e que ela exige que o ambiente esteja ácido, com pH bem mais ácido, abaixo de 7. E aí, bater o olho no gráfico, a gente já tem ó, o pH ótimo, lembra? Vai estar sempre aonde? Ó, no topo do gráfico, e ele vai estar em torno de 2. Então, o que significa dizer isso, gente? Que no pH 2, que é um pH ácido, você tem a pepsina digerindo ali o alimento no nosso estômago a 1000 por hora. A velocidade das reações de digestão estão acontecendo a 1000 por hora quando o pH do nosso estômago é 2, porque é esse o pH que a pepsina gosta, é o pH ótimo. Afonso, mas se o pH do nosso estômago aumentar, ó, for para 3, 3,5, aí ó, a velocidade de ação da pepsina vai diminuir. Então a velocidade da digestão no nosso estômago, das reações, também vai diminuir, vai reduzir, certo? Então a pepsina ela exige uma acidez com um pH ótimo em torno de 2. Ok? Partindo mais para baixo, para o intestino da gente, nós temos lá uma enzima chamada tripsina. E ela também digere o alimento, principalmente proteínas. Essa tripsina, vamos para cá para o gráfico vermelho, no topo dela a gente tem o seu pH ótimo, que é em torno de quanto? A primeira coisa que a gente faz é isso aqui. Vai baixar lá para vai corresponder a 8. Então, pH 8 é um pH o que, gente? Alcalino ou básico, certo? E é nesse pH que a tripsina funciona a 1000 por hora. A nossa digestão no intestino, através da tripsina, ela é muito boa, a velocidade da reação é rápida, no pH ótimo de 8, como eu acabei de dizer. Ô Afonso, se aumentar de 8 for para 9 o pH e for para 10, aí a velocidade começa o quê? Da digestão começa a diminuir, a tripsina já não vai funcionar muito bem, certo? É o mesmo raciocínio da pepsina. Então veja a relação entre pH e atividade das enzimas, certo? Então a gente tem temperatura ótima e pH ótimo, são os limites.
Passou do pH ótimo, passou da temperatura ótima, a velocidade tende a decrescer, a diminuir. Fixa bem isso, gente. E aí, pessoal, concentração do substrato. O que seria isso? Vamos interpretar o gráfico? Olha para cá. À medida que a concentração aumenta, ó, eu estou aumentando a concentração do substrato, a velocidade da reação vai aumentando. Quanto mais substrato, melhor a enzima vai reagir com ele. Só que chega um limite que você pode encher de substrato, mas a velocidade ela vai se manter o quê? Ó? Constante, porque atingiu um limiar. Atingiu, ó, esse platô aqui, atingiu uma velocidade máxima. Então imagina, por exemplo, eu coloco aqui 10 enzimas de amilase, por exemplo. Amilase, qual é o substrato da amilase, pessoal? O amido. Então eu venho e jogo uma quantidade de amido aqui. Depois jogo mais uma quantidade, mais outra. Então está aumentando a quantidade de amido. O amido é o substrato. Eu estou aumentando a concentração de substrato. A velocidade da reação no comecinho ela vai aumentar. As amilases aqui vão se juntar com o substrato e vão reagir com ele. Só que eu posso colocar mais 1 tonelada de substrato amido que, se a quantidade de enzimas ali, amilase, permanecer a mesma, eu posso encher de substrato que a velocidade máxima vai ser atingida e não vai passar dessa velocidade máxima. Então não adianta, gente. Você tem uma quantidade constante, olha para cá, ó, concentração constante de enzima, uma quantidade constante de enzima. Você vai aumentando o substrato, a velocidade vai aumentando da reação. Só que se você for aumentando muito, 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 vai chegar aqui um momento que não vai adiantar, vai ser perda de tempo. Você vai estar ali sempre na velocidade máxima, se mantendo constante. Certo? Um outro ponto que merece destaque no estudo das enzimas é a composição enzimática. De que elas são constituídas, as enzimas? Elas podem ser classificadas como enzimas simples ou enzimas conjugadas. As enzimas simples, pessoal, elas apresentam apenas cadeias polipeptídicas. Você tem a enzima e ela toda é proteína, 100% proteica, certo? Lembra que as enzimas são tipos especiais de proteínas, então elas são 100% proteicas, são cheias de cadeias polipeptídicas, ou então, dependendo, uma só, mas elas são somente constituídas de parte proteica. Até aí, beleza? Vamos para frente. Já as conjugadas, elas apresentam parte proteica, que são as cadeias polipeptídicas, conjugadas, né, unidas com parte não proteica. Eita, Afonso, então quer dizer que ela tem uma partezinha, você tem a enzima e uma parte dela é proteína e a outra parte é não proteica? Exatamente, é isso aí, gente. Então vamos entender isso por essa representação aqui. Existem alguns nomes, algumas nomenclaturas que é importante a gente assimilar aqui, gente. Então vejamos, uma enzima, quando ela está toda completa, toda prontinha para entrar em ação, acelerar uma reação química, essa enzima ela é chamada de holoenzima. Holo significa completa, a enzima está toda completa. E a holoenzima é a enzima ativa, é a enzima que está pronta para entrar em atividade, em ação. Certo, gente? A holoenzima, ela nada mais é do que a união da apoenzima, tá aqui, com um cofator, certo? Então, a holoenzima nada mais é do que a união de uma apoenzima com um cofator. Tanto a apoenzima como o cofator são partes inativas. Eles sozinhos, eles são inativos. Eles não conseguem acelerar uma reação química, certo? Então, a apoenzima, ela é uma parte inativa e é a parte proteica da enzima. Podemos dizer que a apoenzima, ela é a parte inativa proteica de uma holoenzima, da enzima completa. Então você tem a holoenzima toda completa, a parte que é de proteína dela se chama apoenzima, ok? Já a parte que não é de proteína, olha aqui para baixo, ó, a parte não proteica, ela se chama cofator. Ah, Afonso, então se eu tiver só o cofator,
Ele vai conseguir acelerar uma reação química? Não. O cofator sozinho, ele é o quê, gente? Inativo. Afonso, se eu tiver só a apoenzima sozinha, ela consegue acelerar uma reação química? Também não, porque ela sozinha, ela é inativa. Tem que, para formar uma enzima completa, bonita, pronta para trabalhar, é necessário que exista a apoenzima conjugada, somada, ligada com o cofator. E aí, sobre os cofatores, a gente precisa dizer o seguinte: existem cofatores que são íons metálicos, como o zinco, o cobre e o manganês. E aí, quando eles são íons metálicos, eles são inorgânicos, eles são chamados de cofatores mesmo. Mas quando você tem o cofator, atenção agora, que são vitaminas, aí eles podem também ser chamados, além de cofatores, podem ser chamados de coenzimas. Então, gente, situação do dia a dia, tu vai na farmácia, compra lá um polivitamínico daquele, certo? Tá lá, cheio de vitamina, vitamina A, B, C, D, E, K, um monte de vitamina. E tem também cobre, zinco, manganês, enfim, alguns íons metálicos. Então, o cobre, o zinco, o manganês, eles são cofatores, não é isso? De enzimas. Já a parte das vitaminas, vitamina A, do complexo B lá, as vitaminas são também cofatores, mas também são chamadas de coenzimas. Atenção nisso, que isso é muito importante. Certo, pessoal? Então, concluindo a aula de hoje, inibição enzimática, um dos últimos tópicos a se ver. O que seria a inibição enzimática, pessoal? Nada mais é do que a ação da enzima sendo inibida por substâncias que nós chamamos de inibidores enzimáticos. E quais são os tipos de inibidores enzimáticos? Irreversíveis e inibidores reversíveis, aqui embaixo. Os inibidores irreversíveis, eles vão inibir a enzima, a ação da enzima, então a enzima vai atuar, eles vêm, os inibidores irreversíveis, e bloqueiam a enzima. Eles impedem de forma definitiva que a enzima participe de reações químicas, certo? Por isso que é irreversível, não tem volta. O exemplo é o íon cianeto. O cianeto, o gás cianeto, ou cianídrico, né? Ele, quando é inalado pela pessoa, o que é que acontece? Ele vai à procura de uma enzima, o cianeto vem à procura de uma enzima chamada citocromo oxidase, tá aqui ela, então ele vem, se acopla a essa enzima e impede que ela promova somente, gente, o processo de respiração celular. Imagina aí. Então, há um bloqueio definitivo dessa enzima. E a pessoa, se ela continuar inalando, exposta ali, ela acaba morrendo, porque as células vão parar dos órgãos de respirar, certo? Então, há uma falência geral dos órgãos. E aí, um outro exemplo que a gente tem é a penicilina, o antibiótico penicilina. E as bactérias, para construir a parede celular delas, elas possuem enzimas chamadas transpeptidases. Essas enzimas constroem essa parede celular. Só que aí o que é que acontece? Vem um inibidor irreversível chamado penicilina, vem e bloqueia a ação dessas enzimas. E aí a bactéria não consegue construir a sua parede celular. E aí ela não consegue se proliferar por conta disso, se reproduzir. E é dessa forma que a penicilina combate uma infecção bacteriana, certo? É mais um exemplo, não coloquei aqui, coloquei o exemplo do íon cianeto, mas fica dito aí para vocês. Os inibidores reversíveis, a gente tem aí uma inativação que pode ser revertida. A enzima ela não é inativada de forma definitiva. Essa é a diferença. E aí nós temos enzimas, por exemplo, do ciclo de Krebs, nossas enzimas naturais, elas possuem essa capacidade, certo? E elas agem como inibidores, como também medicamentos. Existem medicamentos que conseguem bloquear as enzimas de forma temporária, e depois esse medicamento sai, o efeito dele, e as enzimas voltam ao normal sem problema nenhum. Beleza, gente? Existem também os reversíveis competitivos e não competitivos. Os competitivos são aqueles inibidores que eles têm um formato parecido com o substrato. E aí ele engana a enzima. A enzima vai, acha que é o substrato, mas na verdade é o inibidor. Quando se acopla a ele, o inibidor faz isso, ó.
trava essa enzima, bloqueia essa enzima. Esse é um tipo de inibidor reversível competitivo. Ele compete com o substrato, tem o mesmo formato do substrato. O não competitivo, ele vai lá na enzima, o inibidor, só que não vai no centro ativo, ele vai em outro local, se acopla e causa a inibição, o bloqueio da enzima, certo? Mas ele não tem o formato parecido com o substrato. Essa é a diferença do não competitivo para o competitivo. Beleza? Para finalizar, gente, nós temos algumas doenças, e aí eu quis citar somente uma que eu considero importante, que todo autor coloca, que é a fenilcetonúria. Muitas vezes cai em prova também essas doenças, e é importante saber. Na fenilcetonúria, essa doença, ela se caracteriza da seguinte maneira, presta bem atenção para a gente fechar com chave de ouro. A pessoa portadora da fenilcetonúria, ela não produz ou produz numa quantidade muito pequena uma enzima que transforma o aminoácido fenilalanina em tirosina. Então, isso quer dizer, Afonso, se ela não tem a enzima, o portador de fenilcetonúria, ele está cheio de fenilalanina no corpo dele? Exatamente. E aí, qual é o tratamento, gente? Primeiro, qual é o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito já quando o bebê nasce. O teste famoso do pezinho, gente. Tem lá o dedo do bebê, fura o dedinho, né? Isso acontece geralmente no próprio hospital. Aquela gotinha ali vai ser feita uma série de exames, dentre eles o da fenilcetonúria. E aí, quando se descobre naquele momento, rapidamente se inicia, no início da infância da criança, cuidados para evitar problemas causados pelo excesso da fenilalanina. E aí o que é que acontece? A criança ela vai ter que ter uma alimentação pobre em proteínas, com menos proteínas. Não estou dizendo que tem que tirar tudo, mas diminuir bastante, porque as proteínas são ricas em fenilalanina. E aí essa fenilalanina em excesso na pessoa, porque a pessoa que tem a fenilcetonúria não consegue transformar em tirosina, que é outro aminoácido, simplesmente esse excesso vai causar danos cerebrais. Mas, como eu disse, descobrindo no início, faz uma dieta alimentar que tenha pouca fenilalanina, como por exemplo, a pessoa, quando adulto, não é interessante utilizar esses aspartames, esses adoçantes, porque eles são ricos em fenilalanina, certo? Então, basicamente é isso. Fenilcetonúria, a pessoa não tem, repetindo, a enzima que converte fenilalanina em tirosina, então fica um acúmulo de fenilalanina no organismo, e esse acúmulo causa danos cerebrais. Descobre-se no início da vida, né, ainda quando bebê, e o tratamento dieta alimentar pobre em fenilalanina, certo? E aí, no caso, com pouca proteína. Beleza, gente? Então, a gente finaliza enzimas e muito obrigado a todos.